Tudo começa quando um feixe de luz dourada gigantesco rasga o céu e atinge em cheio a primeira academia da cidade. Todo mundo fica em choque ao perceber que está acontecendo uma anomalia de despertar super rara. No centro de toda aquela energia está Xu Xiaoqing, a aluna prodígio que todos já esperavam que fizesse algo grandioso. Os outros estudantes começam a cochichar, imaginando se ela está prestes a conseguir uma classe de nível alto ou algo ainda mais insano. O diretor da escola fica todo animado com a chance de tirar a sorte grande, bem na hora em que a luz começa a tomar a forma de uma arma. Nisso, uma espada dourada com asas e uma joia verde surge flutuando majestosamente no ar. De repente, uma mão misteriosa aparece no meio do brilho para segurar o cabo daquela arma gigante. É um anjo imponente que se revela diante de todos. Segurando a espada com firmeza, o diretor quase perde o fôlego ao perceber que se trata de uma classe lendária com atributos sagrados no nível máximo. Ele então anuncia todo orgulhoso que Xu Xiaoqing despertou a classe épica de Anjo de 6 Asas. Recebendo a espada de luz sagrada, a garota fica ali parada, com aquela entidade divina flutuando logo acima dela e impressionando todo mundo. A multidão de alunos vai à loucura e começa a gritar para comemorar o sucesso da musa do campus. No meio do povo, Wei Dao observa tudo e admite que aquela classe realmente é bem impressionante. Tudo começou 300 anos atrás, quando portais espaciais misteriosos surgiram sem aviso e trouxeram um verdadeiro pesadelo ao mundo. Várias feras monstruosas começaram a sair desses portais para atacar a humanidade, causando um imenso rastro de destruição. Mas foi assim que os humanos ganharam a habilidade de despertar classes, podendo ficar mais fortes ao derrotar monstros nesses reinos. Com esses novos poderes, as pessoas finalmente conseguiram se defender e enfrentar as criaturas de igual para igual. Os guerreiros passaram a usar suas habilidades especiais para caçar os monstros e proteger o que restou do mundo. Atualmente, essas classes são divididas em 5 categorias diferentes que vão desde a comum até a épica. O grande mistério é que existem boatos sobre classes ocultas que seriam ainda mais poderosas do que o nível épico. Wei Dao revela que reencarnou nesse planeta, que parece um videogame, e estudou muito para tirar as melhores notas e se preparar para esse dia. Enquanto isso, o diretor parabeniza Xu Xiaoqing, que garante que vai continuar se esforçando ao máximo. Quando a garota começa a descer do altar, ela caminha imponente e passa bem na frente de Wei Dao. Ela dá um sorriso provocativo e pensa que finalmente vai provar quem é o verdadeiro gênio, já que ele sempre a superava nas provas escritas. Os outros alunos continuam elogiando a garota e comentam que agora ela com certeza vai deixar Wei Dao para trás. Sem perder tempo, o diretor chama Wei Dao para ser o próximo a passar pelo teste de despertar. A galera ao redor começa a zombar, dizendo que ser bom em teoria não garante uma classe forte e que ele nunca vai superar Xu Xiaoqing. O diretor, por outro lado, fica na torcida para que o rapaz também consiga algo incrível para trazer fama para a escola. Wei Dao sobe ao palco confiante e começa a liberar sua energia para dar início ao processo. Ele cerra o punho, concentrando raios brilhantes e mentaliza o despertar do seu poder. Uma coluna de luz colossal explode do chão e sobe em direção ao céu, assustando todo mundo ao redor. Relâmpagos imensos começam a estalar no ar em um espetáculo visual assustador. Mas o clima muda de repente, quando o céu escurece totalmente e um frio congelante toma conta do lugar. Alguém grita para olharem para cima, onde um esqueleto gigante usando capuz surge no meio das nuvens roxas. Uma horda inteira de monstros esqueléticos e criaturas aladas assustadoras começa a invadir os céus. O diretor fica eufórico ao ver aquela cena bizarra e, achando que Wei Dao está prestes a revelar algo lendário, Xu Xiaoqing começa a suar frio e sente um arrepio na espinha com aquela aura sombria, mesmo sabendo que são apenas ilusões do despertar. Wei Dao sorri animado ao sentir toda aquela energia das trevas se concentrando ao seu redor. Ele torce para conseguir uma classe lendária, enquanto o furacão de poder sombrio fica ainda mais forte. A tempestade roxa começa a se acumular bem na palma das mãos do rapaz. Uma luz brilhante e misteriosa explode do centro daquela névoa escura e, para a surpresa de todos, o que desce lentamente do céu é apenas uma simples pá preta. Wei Dao segura a ferramenta e fica completamente sem entender nada com o que acabou de receber. O diretor perde todo o entusiasmo na hora ao anunciar que Wei Dao despertou a classe oculta de invocador de mortos-vivos, tendo uma pá como arma. A plateia inteira fica em um silêncio constrangedor, sem saber como reagir àquela cena. De repente, todo mundo começa a rir alto e a tirar sarro, dizendo que a arma dele parece uma pá de brinquedo ou de cava-ouro. Xu Xiaoqing dá um sorriso convencido de braços cruzados, sentindo que venceu a disputa de uma vez por todas. Wei Dao coça a cabeça confuso, sem entender como um despertar tão assustador acabou resultando em uma ferramenta tão comum. Ele resolve abrir sua tela de status
alunos para conferir os detalhes de sua nova classe de invocador. É aí que ele leva um susto ao descobrir que possui o talento de nível SSS de imortalidade eterna e permite acumular efeitos de invocação infinitamente Wei Dao. Logo percebe que, diferente dos outros invocadores, que só podem ter um monstro por vez, a sua classe oculta permite criar um exército de mortos-vivos imbatível. Ele olha para sua pá de ferro e sente que aquela ferramenta aparentemente simples deve esconder algum segredo valioso. Ao verificar os detalhes, ele descobre que a pá está selada e que sua habilidade especial permite ganhar recompensas extras ao enterrar os inimigos derrotados. O rapaz fica empolgado com a descoberta, percebendo que pode faturar experiência eliminando monstros e conseguir itens bônus apenas enterrando os corpos. Nisso, o diretor pede para Wei Dao parar de enrolar e mostrar logo a habilidade de sua invocação para ver se ela é realmente poderosa. Wei Dao estende a mão e conjura seu feitiço de invocação, fazendo um círculo mágico roxo brilhar intensamente no chão. Várias runas sombrias e relâmpagos começam a brotar daquela marca de energia, mas, para a surpresa do público, apenas um pequeno e frágil esqueleto comum surge de dentro do portal. O diretor fica decepcionado ao notar que se trata de um simples mago esqueleto que é o nível mais baixo de monstro que alguém poderia invocar. Curioso, ele toca no crânio da criatura para tentar entender se existe alguma diferença secreta por trás daquela classe oculta. Só que, com apenas um leve toque do homem, o esqueleto se desfaz completamente e vira uma pilha de ossos no chão. Os estudantes ao redor começam a gargalhar sem parar, zombando da extrema fragilidade da invocação do rapaz, em vez de ficar abalado com as risadas. O Wei Dao dá um sorrisinho de canto de boca bem confiante. Ele calmamente explica ao diretor que, embora um único esqueleto de nível baixo seja fraco, a grande vantagem de seu poder é outra. Com um estalar de dedos do jovem, uma energia mágica começa a reverberar por todo o pátio. De repente, dezenas de portais roxos começam a surgir ao mesmo tempo pelo chão da escola. O diretor fica de queixo caído ao ver vários esqueletos emergindo das sombras bem diante de seus olhos. O exército de mortos-vivos não para de crescer, cobrindo quase todo o espaço disponível com centenas de soldados ósseos, com aquela horda assustadora sob seu comando. Wei Dao desafia a todos com o olhar para ver quem teria coragem de enfrentá-lo agora. Os guerreiros esqueletos se posicionam firmes, criando uma barreira intimidadora de puro poder sombrio. Os estudantes que antes estavam rindo, agora ficam trêmulos e sem reação ao ver aquela quantidade absurda de monstros. Xu Xiaoqing percebe assustada que, mesmo sendo individualmente fracos, aquela quantidade infinita de mortos-vivos torna a classe de Wei Dao extremamente perigosa. O diretor analisa a situação intrigado, concluindo que aquele exército colossal só pode ser o efeito do talento único da classe dele. Ele muda de postura imediatamente e elogia o rapaz, dizendo que, apesar da arma estranha, o futuro dele é incrivelmente promissor. Eu já tava achando que ia ser daquelas histórias que o cara era humilhado boa parte da obra. O homem, então, pede para Wei Dao recolher suas invocações para que a cerimônia de despertar possa continuar. O jovem obedece, mas pensa consigo mesmo que eles ainda não viram nada, pois ele sentiu coisas muito maiores durante o ritual. Wei Dao revela que viu a silhueta de um dragão esquelético lendário e sabe que, mais cedo ou mais tarde, conseguirá invocar aquela fera uma hora depois. O céu volta a ficar limpo e ensolarado sobre a academia. O diretor encerra o evento parabenizando os alunos e avisa que amanhã todos devem ir ao calabouço de novatos para subir de nível e disputar prêmios. Wei Dao fica empolgado com a chance de subir de nível e garantir pontos extras para o seu futuro. Com o fim do discurso, a multidão começa a se espalhar pelo pátio principal. Nesse momento, um estudante loiro chamado Qian Zihao se aproxima de Xu Xiaoqing para exibir sua classe avançada de espadachim do Vendaval e propor uma aliança. A garota o rejeita friamente na mesma hora e manda o rapaz sair do caminho dela. Ela passa direto pelo pretendente e chama a atenção de Wei Dao, mandando ele esperar um instante. O protagonista se vira com calma e pergunta o que ela quer com ele. Xu Xiaoqing diz que a disputa entre eles não foi resolvida hoje e o desafia para uma competição dentro do calabouço amanhã. Apoiando sua pá no ombro, Wei Dao dá um sorriso convencido e garante que ela ainda não tem a menor chance de vencê-lo. A resposta confiante dele deixa a prodígio completamente irritada e sem paciência. Qian Zihao entra no meio da conversa furioso, desembainhando sua espada dourada e cobrando respeito com a garota. Ele ameaça quebrar as pernas de Wei Dao ali mesmo para garantir que ele nem consiga entrar no calabouço no dia seguinte. No entanto, Xu Xiaoqing dá uma bronca no loiro, deixando claro que não precisa de ninguém se intrometendo e que vai derrotar Wei Dao honestamente. Sem graça, Qian Zihao guarda a arma, mas
mas avisa ao protagonista que só vai poupá-lo hoje por consideração à garota. Ele completa a ameaça dizendo que, se encontrar o rapaz amanhã, vai deixá-lo de cama por um mês inteiro. Weidao não se abala nem um pouco, dá um sorriso de deboche e responde que vai ficar esperando por esse momento. No dia seguinte, veículos militares blindados chegam ao local de testes sob a luz forte do sol. Vários alunos se reúnem na entrada da área de treinamento para o início dos testes práticos. Alguns jovens conversam ansiosos sobre a primeira aprovação, comentando que existem 3 reinos secretos naquela região. Outro estudante lembra que ele só tem permissão para entrar na pradaria árida, que é o território de nível mais baixo. Enquanto caminha pelo hangar, Weidao avista Shu Xiaoqing se aproximando dele. Ela pergunta se ele pretende se juntar a algum grupo ou se vai encarar o desafio sozinho. E o rapaz responde com toda a certeza que prefere ir sozinho. Shu Xiaoqing dá um sorriso confiante e diz que também vai jogar solo para que ele não arrume desculpas quando for derrotado. No pátio de embarque, o diretor sobe em uma plataforma elevada, usando um megafone para chamar a atenção de todos os estudantes. Ele explica que o teste no calabouço vai durar 8 horas e que alcançar o nível 3 garantirá 5 pontos extras na nota final. Os alunos escutam atentamente com sorrisos no rosto, já imaginando as vantagens que podem conseguir com o teste. O homem ainda acrescenta que eliminar monstros elites, líderes ou chefes renderá pontos bônus enormes antes de declarar o início oficial da aprovação. Logo em seguida, o imenso portal brilhante para o calabouço da pradaria árida se abre diante deles. Os jovens correm entusiasmados em direção ao redemoinho cósmico, gritando para garantir a primeira onda de criaturas. Weidao observa o desespero do pessoal de longe e comenta com deboche sobre o quanto eles estão animados. Ele então começa a caminhar calmamente até o portal, decidindo que também deve mostrar um pouco de entusiasmo. Assim que atravessa a passagem mágica, os pés do protagonista tocam o gramado de um vasto campo aberto. Ele logo percebe que acabou ficando sozinho no meio do nada, já que todos os participantes foram teletransportados para pontos diferentes. De repente, um barulho estranho vindo dos arbustos chama a atenção do rapaz, fazendo-o olhar para o lado curioso. Do meio do mato surge uma marmota da pradaria de nível 1, e o Weidao acha o monstrinho incrivelmente fofinho, só que do nada, a marmotinha abre a boca e solta um grito agudo, extremamente bizarro e ensurdecedor. O barulho estridente deixa o rapaz completamente atordoado e sem saber como reagir por um instante. Aproveitando a distração, a criatura salta em uma velocidade impressionante direto na direção do rosto dele, sem tempo de desviar. O Weidao é atingido em cheio pelo bicho bem no meio da cara. A marmota mostra seus dentes afiados, pronta para dar uma mordida dolorosa no nariz do protagonista. O rapaz fica de olhos arregalados de nervoso, com aquela ameaça fofa, mas extremamente perigosa. Irritado, ele começa a sacudir a cabeça e manda a criatura largar o seu rosto imediatamente. Ele finalmente consegue agarrar o monstro gordinho pela nuca e reclama daquele ataque traiçoeiro e covarde, com raiva. O rapaz joga a marmota pra cima e acerta um chute certeiro para mandá-la para longe. O bichinho rola pela grama, dando guinchos de dor depois de levar o golpe do rapaz. O Weidao arruma seu colarinho, reclamando que se não tivesse reflexos rápidos, teria perdido um pedaço da cara com a mordida. Com um olhar sombrio, ele avisa que espera que a marmota esteja preparada para enfrentar as consequências do que fez. Ele então conjura o seu feitiço de invocação das trevas, fazendo um mago esqueleto de manto surgir no campo. Rapidamente, dezenas de outros círculos mágicos aparecem ao redor do pequeno monstro. Assustado, Weidao invoca um total de 20 magos esqueletos, armados com magias de fogo para cercar completamente o inimigo. Ele aponta para o bichinho e ordena que seus lacaios acabem com ele sem nenhuma piedade. E o cara tá sem paciência nenhuma. Os esqueletos lançam várias bolas de fogo imensas na direção da pobre marmota indefesa. Uma enorme explosão de chamas consome o local, eliminando qualquer chance de sobrevivência do monstrinho. A marmota fica completamente tostada no chão, enquanto sua pequena alma flutua para longe. Uma mensagem do sistema parabeniza Weidao pela vitória e mostra que ele faturou 10 pontos de experiência. O jovem suspira desanimado com o valor baixo, percebendo que vai demorar uma eternidade para chegar ao nível 3 se continuar desse jeito. É aí que ele se lembra de que tem um exército inteiro à disposição e chama todos os seus soldados ósseos para o trabalho. Ele ativa o modo de ataque livre e ordena que
que as criaturas limpem toda a floresta e eliminem qualquer monstro que encontrarem em outro lugar, em uma sala reservada longe dali. Uma xícara é preenchida com chá bem quente. O diretor de uma escola rival pergunta para o chefe de Wei Dao se ele realmente acredita que a primeira academia pode vencer a competição deste ano. Saboroso com seu chá, o diretor sorri confiante e responde que não tem a menor dúvida disso. O rival ri da confiança dele e lembra que sua própria instituição também conseguiu formar um estudante de classe épica dessa vez. Mas um terceiro colega interrompe o papo para avisar que a escola de seu parceiro não apenas tem uma classe épica, como também garantiu uma classe oculta. O homem engasga de susto e cospe todo o seu chá ao ouvir aquela revelação inacreditável. Completamente chocado, ele se vira gritando e perguntando se aquilo é mesmo verdade. O diretor de Wei Dao confirma orgulhoso e diz estar ansioso para ver os seus alunos caçando os monstros mais raros do calabouço de volta ao teste. Explosões mágicas constantes começam a detonar várias marmotas que tentavam fugir pelo campo. O exército de esqueletos avança implacável, jogando magias destrutivas e limpando o mapa com facilidade. Um mago esqueleto conjura chamas duplas, mandando pelos ares mais um grupo de roedores assustados. Se bem que, enquanto a pancadaria rola solta, Wei Dao está deitado tranquilamente na grama macia, aproveitando a sombra fresca. Pontos de experiência, bônus, continuam subindo sem parar na tela dele, enquanto ele simplesmente tira um cochilo. Ele dá um sorriso satisfeito, adorando a moleza de subir de nível sem precisar mover um dedo, graças às vantagens absurdas de sua classe oculta. Deitado na grama, Wei Dao decide que não pode ficar apenas descansando e resolve testar a habilidade especial de sua pá de ferro. Ele caminha até o corpo da marmota derrotada, pensando em enterrá-la para ver o que acontece na prática. O rapaz começa a cavar um buraco ritmicamente na terra enquanto cantarola uma música animada. Ele coloca o corpinho do monstro de forma pacífica dentro da cova que acabou de abrir. Depois de cobrir tudo com terra, Wei Dao limpa o suor da testa após concluir o trabalho duro. Apoiado em sua pá, ele fica na expectativa para descobrir quais prêmios bônus o sistema vai liberar. Logo em seguida, 3 esferas brilhantes flutuam da terra e o sistema o parabeniza por conseguir um bracelete, incenso de túmulo e óleo de cadáver. Ele analisa os atributos dos itens e vê que o incenso dá experiência contínua e o óleo de cadáver melhora temporariamente todos os seus atributos. Se for espalhado pelo corpo, Wei Dao acha a origem daqueles itens um tanto bizarra e sombria, questionando se aquilo realmente é seguro. De qualquer forma, ele decide deixar o preconceito de lado e acende o incenso roxo para testar o efeito. Na mesma hora, uma enxurrada de pontos de experiência começa a subir sem parar ao redor do jovem. Um feixe de luz dourada envolve seu corpo, indicando que ele acabou de subir para o nível 2 muito rápido. O painel do sistema confirma o sucesso e dá os parabéns por sua nova conquista de nível. Com um sorriso de orelha a orelha, o rapaz comemora o quanto é fácil e sem esforço ganhar experiência desse jeito. Empolgado com o resultado, ele pega o pote de óleo de cadáver para experimentar o próximo item do bônus. Ao derramar o líquido roxo na mão e espalhar pelo corpo, seus atributos de força, agilidade, constituição e espírito recebem um upgrade imediato. Vendo que o negócio realmente funciona, Wei Dao dá um sorriso malicioso e decide passar ainda mais daquela substância gosmenta. Ele se lambuza completamente com o óleo, fazendo o sistema disparar dezenas de avisos de melhoria de atributos na tela. O protagonista fica impressionado ao ver a quantidade massiva de bônus acumulados de uma só vez. Ao abrir sua ficha de personagem, ele nota que seu espírito alcançou um valor absurdo de 337 pontos, mesmo que dure apenas 10 minutos. Motivado com esse poder temporário, Wei Dao pega sua pá e sai em busca de mais corpos de monstros para enterrar. No entanto, vários avisos do sistema começam a surgir de repente na tela, alertando que o número de seus magos esqueletos está diminuindo rapidamente. Confuso sobre o que estaria destruindo seus lacaios tão fácil, ele escuta um barulho de explosão ao longe e corre para investigar. Ao chegar lá, ele se depara com um javali gigante de olhos vermelhos, esmagando impiedosamente seu exército de esqueletos. O painel mostra que a fera é um javali chifrudo de nível 3. Considerado um monstro de classe elite, Wei Dao finalmente entende a situação, percebendo que seus magos mais frágeis não seriam páreo para a força bruta daquela criatura selvagem. O javali solta um rugido furioso ao perceber a presença de um novo alvo na área. Ele ativa sua habilidade de investida selvagem e começa a correr em alta velocidade na direção do rapaz. Vendo aquele monstro imenso avançar como um trem sem freio, o protagonista percebe desesperado que foi descoberto. Wei Dao começa a correr o mais rápido que pode, e gritando para o javali gigante não chegar perto dele, mas a fera continua correndo ferozmente atrás do jovem, sem dar nenhuma trégua. Ao escorregar no gramado, ele percebe que não vai conseguir escapar apenas correndo,
e precisa tomar uma atitude drástica. Ele se vira rapidamente e conjura uma nova horda de esqueletos bem na sua frente, ordenando que eles bloqueiem o ataque do monstro. O javali colide violentamente contra a barreira improvisada de mortos-vivos com um estrondo assustador. O impacto é tão forte que quebra vários esqueletos em pedacinhos, espalhando ossos por toda a floresta. O Eidal consegue recuperar o equilíbrio e suspira aliviado, ciente de que estaria gravemente ferido se não tivesse usado os esqueletos como escudo, com sangue nos olhos. O rapaz estende os braços e conjura uma nova onda massiva de mortos-vivos. Ele analisa a luta e percebe que, embora o javali seja forte e rápido em linha reta, ele é lento para mudar de direção. Se for cercado, ele comanda seus novos magos para formarem um círculo perfeito ao redor do monstro enfurecido. O Eidal sabe que a fera só consegue focar seus ataques em uma direção por vez, deixando suas costas totalmente expostas. Sob as ordens do rapaz, os magos lançam uma chuva de bolas de fogo combinadas que explode o javali em um redemoinho de chamas. O monstro não resiste ao ataque massivo e cai derrotado de cara no chão. No mesmo instante, uma luz brilhante envolve o Eidal para anunciar que ele alcançou o nível 3 e recebeu bônus em todos os seus atributos. O sistema ainda revela um drop raro brilhando no ar, uma armadura de couro de javali de nível elite. O protagonista abre um sorriso largo ao ver que conseguiu um equipamento de proteção tão valioso com aquela caçada. Assim que veste a nova armadura dourada, uma energia protetora se espalha por seu corpo, aumentando ainda mais sua força e resistência física. Satisfeito com o resultado, o rapaz materializa novamente sua pá de ferro em suas mãos, olhando para o corpo gigante do javali. Ele decide que não pode desperdiçar um cadáver de elite e começa a cavar para enterrá-lo. Após terminar o trabalho, apenas 2 esferas amarelas de bônus sobem do monte de terra. O Eidal fica indignado com o resultado, resmungando que até uma marmota comum deu 3 prêmios e achando o monstro elite bastante pão duro. Mas, para a surpresa de Eidal, de dentro das esferas douradas flutuam 2 livros de habilidades roxos muito misteriosos. O painel revela que ele acabou de ganhar as magias de fogo espiritual e a de invocar um javali esquelético. O rapaz fica todo alegre com o prêmio inesperado e imediatamente pede desculpas ao corpo do monstro, elogiando o quanto ele foi generoso. Ele percebe que invocar um javali consome muito pouca energia espiritual e que, com seu bônus atual, ele pode criar vários ao mesmo tempo, sem perder tempo. O jovem usa seu poder para aprender as 2 magias novas de uma só vez. O sistema brilha, confirmando que ele dominou as novas habilidades sombrias de nível iniciante. Empolgado, o Eidal concentra sua magia roxa e executa a sua primeira invocação de javali esquelético. Um imponente javali esquelético gigante de nível elite surge rugindo do portal, trazendo atributos de força física assustadores. O rapaz sorri de orelha a orelha ao ver o novo monstro, sabendo que sua velocidade para subir de nível agora vai disparar de verdade. De repente, uma onda gigantesca de energia dourada corta as árvores de uma floresta ali perto com um grande estrondo. O Eidal sente a pressão do ataque e olha na direção da luz, curioso para saber quem está lutando de forma tão apelativa ao espiar por trás dos arbustos. Ele vê Qianzi Hao com sua espada brilhante ameaçando 2 alunos ao lado de uma tartaruga gigante derrotada. Um dos estudantes reclama furioso com a atitude do loiro, acusando-o de roubar o monstro de elite que eles haviam encontrado primeiro. Qianzi Hao apenas dá um risinho convencido e responde que faz o que quer porque é muito mais forte do que eles. Observando a cena de longe, o protagonista percebe que o riquinho comprou uma armadura cara de nível avançado para dar golpes tão exagerados. Para encerrar a conversa, o espadachim loiro balança sua arma dourada e manda os 2 saírem do seu caminho imediatamente. O corte de energia atinge os rapazes em cheio, arremessando-os para trás enquanto gritam de dor. Nesse momento, a tartaruga gigante de pedra tenta aproveitar a distração para fugir de fininho pelo gramado. Qianzi Hao percebe a fuga e levanta sua espada para desferir o golpe final e garantir os pontos de experiência. No entanto, de dentro das plantas logo atrás do monstro, surgem as invocações de mago esqueleto de Eidal. Os magos lançam bolas de fogo velozes que explodem a tartaruga gigante. Antes mesmo de a espada de Qianzi Hao encostar nela, o rapaz loiro fica completamente sem entender nada e grita de raiva ao ver sua presa ser roubada diante dos seus olhos. Do outro lado, o Eidal recebe um feixe dourado de evolução e celebra ao ver que subiu direto para o nível 6. Qianzi Hao se vira enfurecido e racha a voz de ódio ao perceber que foi o protagonista quem roubou seu monstro, coçando a cabeça com deboche. O protagonista diz que foi apenas um pequeno acidente e que suas invocações agiram por conta própria. O espadachim grita que aquilo é mentira e canaliza toda a sua energia dourada na arma para resolver as contas de uma vez por todas. Ele desfere um golpe.
vertical gigantesco em direção ao rapaz, desafiando-o a segurar o ataque. Em vez de tentar desviar da lâmina de energia, o Wei Dao decide testar a defesa de seu exército e ordena um bloqueio imediato. Uma fileira de magos esqueletos se joga na frente da onda de choque dourada para proteger o seu mestre. O ataque corta os monstros de ossos ao meio, e gerando uma grande explosão de poeira no campo. O protagonista se assusta um pouco ao ver a facilidade com que sua linha de frente foi desfeita pela espada. Ele recupera a compostura e pensa que, felizmente, os esqueletos conseguiram reduzir o impacto do golpe antes de ser atingido diretamente. Os dois rapazes feridos assistem a tudo de longe, comentando que as invocações de Wei Dao são frágeis demais e que ele está em apuros. Mas o protagonista apenas sorri de canto de boca sob uma aura sombria, avisando que foi o loiro quem começou a briga. Com um comando impiedoso de ataque, ele faz vários círculos mágicos roxos surgirem no chão ao redor do inimigo. Desta vez, são seus novos javalis esqueléticos de elite que emergem prontos para usar a investida selvagem. Qian Zihao avança correndo com sua lâmina, zombando que não importa a quantidade de ossos que ele invoque, todos continuam sendo lixo. Ele bate sua espada com força na cabeça do javali líder, esperando destruí-lo com facilidade, mas a arma dele apenas escorrega pelo crânio duro da criatura, sem causar nenhum arranhão, deixando o loiro horrorizado. O javali monstro ruge de forma assustadora bem na cara do espadachim paralisado de pavor. Com uma cabeçada brutal, a criatura arremessa a arma de Qian Zihao para longe e o atinge em cheio no peito. O riquinho é lançado pelos ares sem nenhuma chance de defesa contra a investida física. O restante da manada de javalis avança sem piedade para pisotear o espadachim no chão. Qian Zihao despenca no gramado, gemendo de dor e sem forças para levantar após o massacre. Ele tenta implorar para parar ao ver uma das patas esqueléticas gigantes prestes a esmagar seu rosto. No fim das contas, o espadachim loiro termina estirado no meio das flores, com a cara toda machucada e completamente derrotado. Os outros dois alunos observam a situação com os olhos arregalados, morrendo de medo daquele poder insano das invocações. Wei Dao caminha tranquilamente até eles e pede ajuda para carregar o corpo do riquinho para fora dali, pois seria problemático se ele morresse no teste. Tremendo de pavor daquele olhar intimidador do protagonista, os dois concordam imediatamente em ajudar a carregar o ferido. O jovem apenas observa com um sorriso satisfeito, enquanto os dois garotos levam o arrogante Qian Zihao embora arrastado pelo ombro. Com o pátio finalmente vazio, Wei Dao olha ao redor e comemora que agora pode enterrar o monstro gigante em paz. Ele analisa o tamanho impressionante da tartaruga de pedra, imaginando a quantidade de tesouros valiosos que aquele corpo deve render, só que de repente, um barulho estranho no céu chama sua atenção e ele avista uma enorme gosma azul caindo em sua direção. O protagonista salta rapidamente para o lado para escapar do impacto daquela criatura misteriosa que despencou do alto. O monstro se revela como uma slime divisora de nível 5, classificada como um chefe de calabouço. Wei Dao fica sério na mesma hora, surpreso por ter a sorte de dar de cara com um adversário tão poderoso logo no início. Sem perder tempo, o chefe ataca disparando várias bolhas verdes de ácido altamente corrosivo. O rapaz reconhece o perigo daquela magia de corrosão e começa a concentrar seu poder sombrio para se defender. Ele conjura sua magia de fogo espiritual para colidir de frente com as bolhas ácidas no ar. As gotas de ácido que escapam do bloqueio atingem o gramado, derretendo o solo instantaneamente com um chiado assustador. O Wei Dao olha para a terra queimada e engole seco, ciente de que viraria poeira se fosse atingido por aquela substância. O monstro de gelatina se prepara para lançar mais uma rajada consecutiva de bolhas venenosas. Para contra-atacar, o jovem estende os braços e ordena que todo o seu exército de esqueletos avance com tudo. Os magos de ossos levantam os cajados e disparam uma saraivada coordenada de bolas de fogo. O choque entre os feitiços opostos gera uma sequência de explosões destrutivas pelo campo de batalha. No entanto, um pouco de ácido acaba respingando na cabeça de um dos magos, dissolvendo seus ossos na mesma hora. Ao ver seu soldado ser desfeito tão facilmente, Wei Dao percebe que a defesa de seus magos comuns é muito fraca contra esse chefe. Ele conclui que a melhor alternativa é apostar todas as fichas na resistência física de seus novos javalis esqueléticos. Os javalis de elite avançam com tudo e atropelam a grande massa gelatinosa com um impacto brutal. A força do atropelamento é tão violenta que racha a slime gigante ao meio, arremessando os pedaços para
para cima. O rapaz comemora o sucesso do golpe com o punho cerrado, achando que a vitória já estava garantida. Só que os pedaços divididos da criatura ficam furiosos e começam a se agitar rapidamente na grama. Em vez de morrer, a slime começa a brilhar e a se multiplicar de forma assustadora, ativando sua habilidade de divisão. O monstro se transforma em dezenas de pequenas slimes prontas para atacar juntas. Weidao se recorda das aulas da academia, lembrando que esse tipo de criatura se multiplica justamente ao receber golpes físicos fortes. Mas, em vez de se desesperar, ele dá um sorriso confiante e comenta que aquela estratégia infelizmente não vai funcionar contra ele. Under uma aura mágica roxa. O rapaz gaba-se de que quantidade de soldados é justamente a sua maior especialidade. A horda de pequenas gelatinas dispara uma chuva maciça de bolhas corrosivas na direção do protagonista. Weidao ordena que seus javalis esqueléticos formem uma barreira sólida na linha de frente para absorver todo o dano. Os animais de osso aguentam firmes o bombardeio ácido, servindo como escudos perfeitos para o grupo logo atrás. O rapaz comanda seus magos para descarregarem todo o seu poder de fogo por cima da barreira protetora. Uma enxurrada de esferas flamejantes cai do céu diretamente sobre o exército de pequenas slimes indefesas. As explosões em cadeia varrem o campo completamente, eliminando todas as divisões do chefe de uma só vez. Uma imensa luz dourada envolve Weidao, confirmando que ele derrotou o chefe. Subiu para o nível 7 e ganhou mais bônus de atributos. O jovem fica deslumbrado ao ver a quantidade absurda de itens que caíram do monstro, planejando vender tudo para faturar uma grana preta. Várias esferas flutuam no ar, revelando espadas, escudos, poções e acessórios valiosos deixados como recompensa. Vendo toda aquela riqueza espalhada, ele saca um saco de lona gigante para recolher os prêmios. Animado, o rapaz começa a ensacar cada um dos itens brilhantes sem deixar absolutamente nada para trás. Bem na hora em que termina, o sistema avisa que o tempo do teste acabou e inicia o processo de teletransporte de retorno. Weidao fica surpreso e lamenta que as 8 horas de provação tenham passado tão rápido. Envolto em um brilho azulado, ele segura firme seu saco cheio de tesouros, enquanto é puxado de volta para o mundo real. No pátio da academia, os alunos reaparecem comentando assustados sobre a velocidade com que o tempo passou lá dentro. Weidao surge no meio do círculo mágico segurando sua sacola pesada, reclamando baixinho que ainda queria ter jogado um pouco mais. Mientras caminha, ele escuta o pessoal fofocando que Xuxa Alquim derrotou sozinha uma alcateia inteira de lobos de nível 5 de forma espetacular. O protagonista reflete sobre o boato e, admitindo que o poder da classe lendária de Anjo de 6 Asas realmente faz jus à fama. De repente, alguém o chama animado de longe, dizendo que passou um tempão procurando por ele no pátio. É o seu melhor amigo, Zhang Dahai, que chega todo orgulhoso e o desafia a adivinhar em qual nível ele terminou o teste. Quando Weidao chuta que ele chegou ao nível 5, o gordinho ri e diz que se fizesse isso, o diretor teria que erguer uma estátua em sua homenagem. Ele aponta para si mesmo todo contente e revela que conseguiu alcançar o nível 4 na sua primeira aventura. O protagonista parabeniza o amigo pelos pontos garantidos no exame, enquanto Dahai brinca, dizendo para ele não ter inveja, pois agora tem um protetor forte ao seu lado. Assim que o gordinho termina de falar, Xuxa Alquim aparece caminhando firme pelo pátio e chama por Weidao Zhang Dahai. Entra na frente do amigo de forma protetora, dizendo que a musa da escola veio arrumar a briga de novo, mas garante que o Lorde Gordo vai resolver isso sem paciência para gracinhas. A garota apenas se aproxima e coloca a mão no ombro do grandalhão. Com um empurrão rápido e certeiro, ela arremessa o gordinho para o lado sem o menor esforço. Dahai cai de cara no chão de pedra, dando um gemido de dor com o tombo inesperado. Vendo seu amigo ser jogado daquele jeito, Weidao fica irritado, libera seu poder roxo e avisa que não vai pegar leve com ela só por ser mulher. Xuxa Alquim saca sua poderosa espada dourada, respondendo que não precisa de piedade e o desafia a fazer o seu primeiro movimento. Os dois saltam na direção um do outro e colidem suas armas no ar, gerando uma grande onda de impacto. Eles aterrissam afastados, preparando-se rapidamente para a próxima troca de golpes. A Prodígio balança sua arma liberando uma forte energia luminosa e provoca dizendo que ele está lento demais. No entanto, Weidao usa sua pá de ferro para bloquear a onda de choque sem sair do lugar. Comentando que o golpe dela foi fraco, Xuxa Alquim ativa seu feitiço de análise para investigar o oponente e fica chocada ao ver que ele conseguiu parar o seu ataque com 80% de poder. A habilidade revela que o rapaz já está no nível 7, deixando a garota completamente boquiaberta e sem acreditar no que está vendo, enquanto ela se distrai com os números absurdos. Weidao aproveita a brecha e avança rapidamente. Empunhando a pá, ele executa um movimento ágil e para apontar a afiada da ferramenta a milímetros do pescoço da garota. O
protagonista dá um sorriso vitorioso e pergunta por que ela simplesmente não tentou desviar do golpe. Xuxiaoqin abaixa a cabeça desanimada, admitindo que não faria diferença desviar, já que acabou perdendo a disputa novamente. Ela se vira para ir embora, mas avisa irritada que eles vão resolver essa rivalidade de verdade durante o exame unificado. Wei Dao coça a cabeça ao ver a garota se afastar, suspirando pelo fato de alguém tão bonita ser tão competitiva e esquentada. Um dos alunos que assistia ao longe fica muito impressionado, comentando que alcançar o nível 7 em apenas um dia de teste é um feito genial. Mientras tanto, um homem misterioso dá um sorriso maldoso de canto de boca, pensando que o jovem mestre Tian arrumou um alvo muito interessante para ele caçar Dahai. Volta mancando para perto de Wei Dao, reclamando que o amigo devia ter avisado que estava tão forte para ele não ter apanhado de graça. O rapaz apenas dá de ombros de forma brincalhona, dizendo que a culpa não é dele. Se o amigo quis se exibir para a musa da escola Wei Dao, então se despede, dizendo que tem algumas coisas importantes para resolver e se afasta do pátio, carregando sua sacola cheia de espólios de guerra nas costas. O rapaz chega a uma rua comercial movimentada. Ele caminha em direção ao mercado de trocas, planejando vender todos os equipamentos que acumulou para faturar uma grana preta. De repente, um comerciante com uma cara bem pilantra surge do nada atrás dele, assustando o jovem ao perguntar se ele quer comprar algo. Enquanto isso, um carro de luxo branco cruza a estrada da cidade no final de tarde. Dentro do veículo, o pai de Xuxiaoqin percebe o silêncio da filha no banco do passageiro e pergunta por que ela parece tão chateada. A garota olha desanimada para a janela e pergunta se ela é realmente uma inútil por não conseguir vencer. O homem a olha pelo espelho retrovisor e rebate, dizendo que ela é a aluna mais brilhante e talentosa de toda a turma. Ela suspira frustrada, lembrando que mesmo assim acabou sendo totalmente superada por Wei Dao. Hoje, o pai dela então assume uma expressão séria e se oferece para dar uma lição no garoto se ela quiser. A jovem recusa na hora, afirmando com firmeza que vai treinar duro para superá-lo, usando apenas suas próprias forças. Ela ainda aproveita para pedir ao pai que ajude Wei Dao caso a poderosa família Qian tente se vingar dele pelo incidente no calabouço. O homem dá uma risada divertida com a preocupação da filha, mas decide secretamente enviar alguém para investigar o passado desse garoto misterioso. De volta ao mercado, Wei Dao recusa a oferta do comerciante, explicando que, na verdade, ele está ali para vender uma grande quantidade de itens. O vendedor sugere que o rapaz passe tudo direto para ele para economizar tempo, mas o protagonista desconfia que o sujeito queira passar a perna nele. O homem dá um sorriso simpático e jura que seus preços são os mais justos e honestos de toda a região do mercado. Wei Dao resolve dar uma chance, jogando a enorme sacola de lona no chão com um estrondo pesado para o comerciante avaliar. Ao abrir a boca do saco, o homem quase fica cego com o brilho dourado e intenso das armas de alto nível acumuladas ali dentro. Ele puxa uma espada rara de nível 5 e o protagonista pergunta quanto ele oferece pelas 25 peças de equipamentos. O comerciante finge pensar um pouco e oferece 15 mil moedas pelo lote completo de armas e armaduras. O Wei Dao faz uma cara séria, levanta 2 dedos e exige pelo menos 20 mil moedas para fechar o negócio. Para a surpresa do rapaz, o comerciante aceita a contraproposta imediatamente e aperta sua mão, selando o acordo de forma rápida até demais. O protagonista fica estático com uma cara de tacho, perguntando-se desesperado se acabou sendo enganado por ter pedido pouco dinheiro. Tentando mudar de assunto, o vendedor pergunta se o jovem estuda na primeira academia da cidade. Ele então saca uma pequena bolsa mágica cinza de 10 metros cúbicos, insistindo que o rapaz vai precisar de espaço para carregar seus itens nas próximas aventuras. O Wei Dao analisa o saquinho mágico interessado e pergunta qual é o preço daquele acessório de armazenamento. O comerciante dá um tapinha amigável nas costas dele, dizendo que o valor normal é 50 mil, mas oferece por 30 mil apenas para fazer amizade com o rapaz. Wei Dao aponta o dedo de forma audaciosa e exige pagar metade do preço cobrado pela bolsa mágica, oferecendo 15 mil moedas. O comerciante aceita a contraproposta na mesma hora e saca seu celular correndo, avisando que é um negócio pequeno e que não aceita trocas ou devoluções. O telefone do protagonista vibra na hora com a confirmação de que a transação foi realizada com sucesso absoluto. Ele fica encarando a tela com uma cara de tacho, desconfiando que acabou sendo passado para trás pela segunda vez consecutiva. Enquanto isso, em uma vela simples da cidade, um idoso de longos cabelos brancos e roupas tradicionais aluga um quarto humilde, garantindo à proprietária que vai morar ali por apenas um mês. O idoso segura a chave do quarto com firmeza e concorda de forma pacífica com as condições impostas pela mulher. Sozinho, ele
reclama de o chefe de sua família fazer tanto alvoroço por conta de um mero jovem que acabou de despertar, obrigando um velho como ele a vigiar os passos do garoto de volta ao beco. Weidao caminha tranquilamente em direção à sua casa e acaba cruzando o caminho com uma bela mulher de cabelos longos chamada Wu Xinyue. A moça abre um sorriso acolhedor ao reconhecê-lo e comemora alegremente o retorno do rapaz. O protagonista para e pergunta educadamente se há algum problema, enquanto ela comenta sobre ter ouvido boatos de que ele despertou como invocador e tirou o primeiro lugar nos testes, animada de verdade com a notícia. A mulher agarra o rapaz com força pelos ombros de forma bastante entusiasmada. Ela o encosta contra a parede do beco e diz de forma misteriosa que finalmente pode entregar o presente especial que guardava para ele. O Xinyue se aproxima de seu ouvido de forma provocativa e pede sussurrando para o rapaz fechar os olhos por um momento. Weidao deita a cabeça bastante vermelho e tenso, lembrando que o marido dela faleceu há muito tempo e imaginando que ela esteja se sentindo solitária. Só que, para a surpresa dele, ela apenas se afasta rindo e revela uma caixinha de madeira contendo um estranho dedo de osso brilhante. O protagonista abre os olhos e fica intrigado ao analisar a aura roxa e mística que emana daquele objeto peculiar. O sistema informa que o item se chama Dedo de Osso Misterioso, sendo capaz de melhorar a qualidade de suas invocações ou transformá-lo temporariamente em um ser morto-vivo. A mulher explica com tristeza que aquela relíquia pertencia ao seu falecido marido, que também era um invocador, e desconfia que a morte dele tenha relação com o item. Weidao compreende a situação na hora e pergunta se ela está entregando o artefato para que ele investigue a verdade por trás da morte do marido dela. O jovem analisa o dilema, sabendo que o poder daquele osso é inacreditável, mas teme os perigos sombrios em que pode acabar se envolvendo se aceitar a missão. Ele reflete em silêncio com um olhar determinado, focado no horizonte por alguns segundos. Ele decide aceitar o desafio, ponderando que grandes recompensas exigem grandes riscos e que deve retribuir a ajuda que sempre recebeu da vizinha. O rapaz olha com confiança para a moça e promete que vai dar o seu melhor para desvendar todo esse mistério, emocionada e em lágrimas. O Xinyue abraça o jovem com força e o agradece como seu grande salvador, enquanto ele tenta acalmá-la, dizendo que ainda não resolveu nada. Ela sorri grata e responde que o simples fato de ele aceitar o pedido já é uma ajuda gigantesca para ela. Weidao, então, se despede da vizinha com um aceno amigável e entra em seu apartamento para descansar. O rapaz fecha a porta do quarto e joga sua sacola no chão para dar início aos seus testes particulares. Sentado confortavelmente, ele examina o dedo de osso de perto e conclui que aquele item realmente esconde um potencial gigantesco. Determinado a descobrir o poder do artefato, ele o aperta firme na mão para testar o efeito especial. Ele ativa a magia de metamorfose e seu corpo começa a ser envolvido por uma densa e assustadora fumaça roxa. Uma grande explosão de névoa escura toma conta de todo o ambiente de forma impressionante. O sistema avisa que a transformação em morto-vivo consome 1% de sua experiência e por minuto, enquanto Weidao se transforma em um esqueleto imponente de olhos vermelhos. O protagonista admira seu novo corpo ósseo e percebe empolgado que todos os seus atributos físicos foram incrivelmente fortalecidos. Animado com o aumento de poder de sua nova forma, ele tem uma ideia um tanto curiosa. O rapaz olha para dentro de suas calças, imaginando se aquela região íntima também recebeu algum tipo de melhoria bônus, só que ele começa a chorar em desespero ao perceber que a melhoria falhou miseravelmente, pelo fato de ele não ter mais carne nenhuma ali. Em pânico total, ele agarra a cabeça de esqueleto e implora para o sistema desativar aquela transformação inútil imediatamente. Weidao grita desesperado, enquanto a fumaça mágica começa a reverter o processo de metamorfose. Ele finalmente volta ao normal e suspira aliviado ao notar que pode controlar a transformação livremente. Embora quase tenha morrido de susto, ele coça a cabeça, pensativo, concluindo que o consumo rápido de experiência faz com que essa habilidade só deva ser usada em situações de extrema emergência. De repente, uma batida persistente na porta do apartamento corta o silêncio do lugar. Weidao se vira rapidamente em estado de alerta, perguntando-se quem poderia estar batendo em sua porta àquela hora. O barulho de pancadas continua ecoando de forma misteriosa pela madeira da porta fechada. O rapaz se aproxima cautelosamente e exige saber quem está do outro lado e por que a pessoa não responde ao seu chamado. Com um rangido lento e assustador, a porta começa a se abrir sozinha diante dele. Uma silhueta sombria surge no corredor escuro, em que o idoso de cabelos brancos se apresenta de forma intimidadora, perguntando se ele é o Weidao. Assustado com a presença repentina daquele homem estranho, o jovem tenta desferir um soco direto, achando que se trata de uma ameaça. Com extrema facilidade e leveza, o idoso estende a palma da mão e segura o punho do protagonista no ar com facilidade. O homem pede calma de forma irônica e revelando com simpatia que é apenas o novo
vizinho do apartamento ao lado, que acabou de se mudar, Weidao pede desculpas sem graça pelo mal-entendido, enquanto o idoso elogia mentalmente os reflexos rápidos do garoto. Entendendo o interesse da jovem mestre nele, o idoso se despede de forma tranquila, dizendo que só passou para dar um alô antes de voltar para o seu quarto, de volta para dentro. O protagonista fica pensativo sobre aquela conversa confusa envolvendo uma jovem mestre e um vizinho estranho. Na manhã seguinte, um pássaro voa sob o céu limpo, anunciando um novo dia de descobertas na academia. Uma multidão de estudantes se reúne no pátio, diante de um imenso painel digital, montado para a divulgação oficial dos resultados práticos. No meio do povo, os alunos comentam ansiosos sobre quem teria conseguido faturar o primeiro lugar da rodada. Xu Xiaoqing vai direto falar com Wei Dao, cobrando explicações de como ele conseguiu subir de nível tão rápido, e ele responde que apenas derrotou o chefe e algumas criaturas de elite. A garota fica chocada com a revelação, achando impossível que ele tenha derrotado um chefe sozinho e acusando-o de estar mentindo. Bem nessa hora, o diretor sobe ao palco principal e anuncia pelo microfone e vai revelar o ranking oficial do último teste. O grande painel acende, confirmando Wei Dao em primeiríssimo lugar por ter caçado o chefe, Slime, Divisora e várias feras de elite. Xu Xiaoqing fica completamente sem reação ao ver que a história dele era totalmente real e que ela realmente ficou para trás. A fofoca rola solta entre os alunos, que comentam espantados sobre o invocador de mortos-vivos ter superado os favoritos e derrotado Xian Zihao. O diretor prossegue com o anúncio, revelando que a jovem prodígio garantiu o segundo lugar ao caçar um lobo-rei de nível 5. Com orgulho ferido, a garota encara o rapaz e garante que, apesar de ele ser forte, a competição entre os dois ainda está longe de terminar. Wei Dao apenas dá um sorriso amigável e responde que estará pronto para o desafio a qualquer momento. O diretor encerra o evento, lembrando a todos que faltam apenas 29 dias para o grande exame de unificação e pede para que continuem se esforçando. Mas mais tarde, o protagonista caminha pensativo pelas ruas movimentadas da cidade durante o entardecer. Ele apressa o passo, focado em treinar duro nesse pouco tempo que resta. Decidindo visitar a Praça de Calabouços primeiro, no mural da guilda, o painel exibe várias missões com recompensas em dinheiro para quem trouxer partes de monstros raros. Analisando as propostas de longe, Wei Dao decide que já está cansado de caçar nas planícies comuns do início. Ele faz sua escolha e resolve se aventurar no covil dos gnomos selvagens para enfrentar um desafio maior. O rapaz se aproxima da grande plataforma de teletransporte, vigiada de perto por guardas armados. Ele pisa no círculo mágico de luz azul, confiante de que a dificuldade daquele novo local é ideal para o seu nível atual. Em um piscar de olhos, uma forte energia mágica o envolve e inicia o processo de transferência. Ao abrir os olhos no meio de uma floresta pacífica, Wei Dao fica confuso ao notar que o covil dos monstros não se parece em nada com o esperado. O ambiente é cercado por árvores calmas e animais dóceis que parecem não oferecer perigo algum, mas ele logo fica alerta ao se recordar das lições escolares que ensinam que as criaturas selvagens sempre caçam em bando. Ele invoca seus esqueletos bem na hora em que dezenas de olhos vermelhos e famintos começam a brilhar no topo das árvores escuras. Um lobo humanoide gigante e feroz salta dos galhos. Envolto em uma aura vermelha de puro ódio, Wei Dao desvia do ataque rápido e reclama indignado por sofrer mais uma emboscada traiçoeira. O rapaz questiona irritado se todos os monstros daquele calabouço têm mania de jogar daquela forma desonesta. A fera salta novamente, soltando um uivo assustador e ataca com suas garras afiadas. Mas a defesa dos esqueletos barra o ataque e um contra-ataque mágico arremessa a criatura contra o solo com força. O sistema confirma a morte rápida do monstro de nível 1 e concede pontos de experiência ao protagonista. Wei Dao lembra que aquele tipo de monstro costuma andar em grupos grandes e que outros devem estar por perto. Como esperado, várias outras feras idênticas saltam das copas das árvores para cercar os mortos-vivos do rapaz. O jovem sorri animado ao ver que sua dedução estava completamente correta. Com um comando rápido, e ordena que seus magos esqueléticos preparem suas magias de fogo para explodir os invasores. Uma chuva de bolas de fogo atinge em cheio as criaturas que avançavam furiosas. Os monstros são eliminados em grandes explosões de chamas, garantindo bônus massivos de experiência para o protagonista. Os corpos das criaturas ficam caídos sem vida pela clareira após o ataque devastador. Wei Dao coloca sua pá no ombro, satisfeito por conseguir trabalhar logo na entrada do novo mapa. Ele começa a cavar com
determinação, prometendo enterrar todos os corpos de forma bem caprichada. 10 minutos depois, várias covas finalizadas começam a liberar bolhas roxas de bônus no ar. O rapaz relaxa na grama, enquanto o sistema revela que ele faturou incensos, óleos de cadáver e até um livro de magia de bônus. Ao segurar o livro brilhante, ele fica eufórico ao ver que conseguiu aprender de graça o feitiço de análise. Ele absorve o conhecimento mágico contente por economizar uma fortuna que gastaria comprando aquela habilidade no mercado. Em seguida, ele olha para o seu javali esquelético e nota que a experiência acumulada é o bastante para tentar uma evolução. O jovem saca o valioso dedo de osso misterioso da caixa de madeira que sua vizinha lhe entregou. Ele se aproxima do monstro e decide iniciar o ritual de aprimoramento imediatamente para ver o resultado. Assim que ele ativa o osso, um imenso turbilhão de chamas roxas e energia escura envolve o javali, iniciando sua transformação. O ritual de evolução é um sucesso total e o sistema avisa que o javali esquelético foi promovido para o nível de general fera, ganhando atributos insanos de combate. Weidao admira a nova forma imponente de seu monstro de elite, impressionado ao notar que a soma total de seus novos status passa de 2.000 pontos. Satisfeito com o aprimoramento, o jovem faz carinho no focinho do bicho e resolve batizá-lo com o carinhoso nome de Peppa. Em seguida, ele acende mais alguns incensos de túmulo para acumular pontos extras de experiência e subir o nível do seu mago esqueleto. O rapaz aponta o dedo de osso misterioso na direção do mago de capuz para dar início ao seu avanço de classe. Novas correntes de energia mágica roxa envolvem o esqueleto em um processo violento de transformação. O painel confirma que a invocação foi promovida para a classe de chefe de mago esqueleto, vestindo roupas vermelhas imponentes e ganhando o feitiço de grande bola de fogo. Weidao coloca o braço no ombro de seu novo e poderoso aliado espiritual, decidindo que a partir de hoje ele se chamará Ainz. Com todas as suas principais unidades de combate devidamente melhoradas, o jovem exibe um sorriso travesso bem confiante. Ele salta de um penhasco rindo alto e declara que é hora de virar o covil dos monstros de cabeça para baixo. No meio da mata, um grupo de minotauros gigantescos armados com machados caminha tranquilamente, sem suspeitar de nada. De repente, uma saraivada consecutiva de esferas flamejantes gigantes despenca do céu na direção das criaturas. Um dos homens touro olha para o alto bastante confuso ao notar o brilho do fogo se aproximando rapidamente, mas ele é atingido em cheio na mesma hora. Explodindo em um redemoinho de fogo devastador, Weidao surge logo atrás de suas tropas, apontando sua pá de ferro para o inimigo e ordenando que seus servos iniciem o massacre. Os minotauros sobreviventes soltam urros de pura fúria e preparam seus machados de batalha para o combate. No entanto, o protagonista apenas ri de forma maníaca e convoca dezenas de magias sombrias para lutar até o limite das suas forças. As grandes esferas roxas de chamas atingem os monstros um por um, gerando várias explosões consecutivas na floresta. 3 horas se passam e o javali de elite continua atropelando e destruindo as linhas inimigas, sem a menor dificuldade. Após derrubar mais um minotauro, um painel do sistema avisa que Weidao completou os requisitos para o seu primeiro avanço automático de classe. O rapaz brilha intensamente enquanto sua habilidade de imortalidade ganha um incrível efeito passivo de transferência de dano. Ele fica maravilhado com a nova passiva, percebendo que será literalmente imortal enquanto tiver servos o bastante para absorver os ferimentos em seu lugar. O sistema ainda o presenteia com um novo poder em sua pá exclusiva, permitindo profanar túmulos para ressuscitar os mortos como servos fiéis. Weidao examina sua ferramenta favorita e comenta assustado sobre o quanto aquela habilidade de violar covas é um pouco maligna. Repentinamente, uma lança de energia gigantesca e veloz é disparada do meio da floresta em direção ao protagonista. O rapaz se vira assustado, arregalando os olhos ao notar a aproximação letal daquele projétil misterioso. A lança de metal perfura o peito dele de forma devastadora, fazendo o jovem cuspir sangue em um ataque surpresa assustador. O impacto joga Weidao longe contra as pedras, gerando uma grande nuvem de poeira. Ele cai estirado em uma cratera destruída na terra, com um enorme arpão de metal cravado profundamente em seu tórax. A arma parece ter atravessado a pele do rapaz de forma fatal bem perto de sua clavícula. Porém, Weidao abre os olhos de repente com um sobressalto e respira fundo. Ele se senta confuso ao perceber que não sente nenhuma dor e percebe aliviado que a nova passiva transferiu todo o ferimento letal para uma de suas invocações. Do meio das sombras das árvores, surge o grande culpado pelo ataque, um enorme chefe minotauro que racha a voz em um urro intimidador. A fera avança destruindo a vegetação ao redor com sua imensa força física. Ele salta muito alto empunhando um arco gigante de metal para preparar um novo disparo certeiro contra o rapaz. Sem perder tempo, o protagonista ativa seu novo feitiço de análise para estudar
estudar as fraquezas daquele novo oponente. O painel revela que o adversário se chama Yasun Chun, um chefe minotauro de nível 16, com a classe avançada de atirador de elite da Terra. Wei Dao fica espantado ao descobrir que a criatura possui inteligência desenvolvida e até uma classe própria de combate. O chefe dispara mais uma flecha colossal que rasga o céu em alta velocidade na direção do garoto. O projétil atinge o ombro dele de raspão com violência, mas se desfaz em fumaça roxa sem causar nenhum ferimento real. O jovem dá risada da situação, comentando que estaria morto 2 vezes, se não fosse pela excelente magia de transferência de dano. O minotauro atirador aterrissa na terra de forma agressiva, preparando seu arco para mais um ataque mortal. Só que o protagonista apenas dá um sorriso convencido e avisa que o tempo de ataque dele acabou e que agora é a sua vez de agir. O chefe encara o oponente por um instante com um olhar sério e analítico. No entanto, para a surpresa de Wei Dao, o monstro de elite simplesmente se vira de costas e começa a fugir correndo pela mata. Montado nas costas do seu javali de elite, o rapaz avança liderando o seu exército e grita que o monstro não vai escapar depois de ter ousado atacá-lo. O atirador de elite corre desesperado e entra de cabeça em uma caverna escura e úmida entre as rochas da montanha. O protagonista segue a fera para dentro da fenda escura e, exigindo que ele pare a fuga de uma vez por todas, Wei Dao caminha com cautela pela entrada da fenda rochosa, tentando acostumar seus olhos à escuridão daquele lugar, mas ele é pego de surpresa ao ver uma enorme silhueta misteriosa surgir das sombras da caverna, bem acima de vários esqueletos de aventureiros caídos pelo chão. Wei Dao coça o queixo pensativo ao analisar a caverna e perguntando-se o motivo de existirem tantos restos mortais de humanos acumulados por ali. O chão do lugar está completamente forrado de esqueletos de aventureiros caídos sob uma névoa roxa e misteriosa. De repente, o protagonista cai em si e percebe assustado que acabou caindo em uma emboscada perfeita. Com um estrondo gigantesco, várias rochas desmoronam do teto e bloqueiam completamente a entrada da caverna, deixando-o preso. Logo em seguida, dezenas de olhos vermelhos e brilhantes começam a se abrir no meio da escuridão total da fenda. Wei Dao bate palmas debochado e elogia a inteligência dos monstros por criarem uma armadilha para encurralá-lo, comentando que feras pensantes realmente são diferentes. Flanqueado por seus servos mais fortes, ele avisa com um sorriso confiante que não será derrotado de forma tão simples por eles. Os minotauros furiosos investem contra a linha de frente de esqueletos do rapaz, soltando urros assustadores no escuro, mas os magos reagem rapidamente, disparando magias de fogo que geram várias detonações e fumaça pela caverna. Apesar de alguns guerreiros esqueléticos serem partidos ao meio pelos machados inimigos, a defesa do protagonista continua firme. O jovem aponta para a horda de monstros e provoca, dizendo que as armas deles vão quebrar antes que consigam dar fim ao seu exército infinito. Ele ordena que seu mago de manto vermelho e os outros servos descarreguem todo o seu poder destrutivo para explodir os rivais de uma vez. Uma verdadeira chuva de bolas de fogo gigantescas cai sobre os minotauros que avançavam desesperados. As chamas geram uma explosão em cadeia avassaladora, incinerando as feras e garantindo uma quantidade absurda de pontos para o protagonista. Graças ao imenso ganho de experiência com a limpa na caverna, Wei Dao recebe um feixe dourado que o eleva direto para o nível 12. De repente, um casco imenso e envolto em chamas vermelhas pisa forte na terra, estremecendo todo o lugar. Um minotauro gigante de pele vermelha e músculos colossais se revela no escuro. Irritado com a audácia do invasor humano, Wei Dao apenas o encara com um olhar confiante, animado com a chance de faturar ainda mais experiência com aquele monstro de elite. A fera vermelha avança com tudo, e gritando de ódio e preparando seu machado de guerra gigante para um ataque devastador. Ele desce sua arma pesada com violência, destruindo o chão e quebrando vários dos esqueletos menores que tentavam segurá-lo. O chefe do bando racha a voz em um urro furioso enquanto varre a caverna, destruindo as tropas do rapaz para todos os lados. Ele salta diretamente na direção do protagonista, gritando para que ele queime no inferno, mas Wei Dao não se move e dá um sorriso convencido, comentando que o momento dele virar adubo para o solo chegou bem na hora certa. O machado colossal atinge o garoto em cheio com um estrondo assustador e levanta poeira por toda a fenda. Só que graças à sua nova passiva protetora, o braço esquelético de um de seus magos absorve e quebra sob o impacto do golpe letal no lugar do mestre. O minotauro de elite
imediatamente tenta puxar o machado, mas percebe horrorizado que sua arma pesada foi bloqueada com firmeza pelas mãos esqueléticas de Ainz, surgindo ileso logo atrás de seu lacaio mais forte. O protagonista sorri de canto de boca e avisa que o combate acabou com um checkmate. A fera grita de pavor na mesma hora em que nota o mago esqueleto concentrando uma imensa energia flamejante bem na frente de seu focinho. O servo dispara a queima-roupa, uma bola de fogo colossal que atinge a boca escancarada do monstro, lá detonação violenta, e joga o minotauro gigante para trás, queimando sua pele e o deixando sem qualquer chance de defesa. O impacto arremessa o corpo pesado do chefe pelo ar de forma humilhante. A criatura explode em um turbilhão destrutivo de chamas roxas e cinzas que consome todo o seu corpo. O protagonista brilha novamente ao evoluir para o nível 13 com a vitória, elogiando surpreso o quanto seu mago esqueleto consegue ser implacável no combate. Satisfeito com o resultado, o rapaz segura sua pá de ferro e decide que chegou a hora de colher os prêmios da batalha. Ele começa a cavar a terra, onde enterrou o Minotauro Elite, fazendo dezenas de bolhas roxas de bônus surgirem do chão. O Eidal fica todo bobinho e com água na boca ao ver a lista imensa de itens valiosos que o sistema liberou com aquela cova. Ele abre um sorriso largo ao recolher os prêmios na sacola, celebrando a chance de faturar outra pequena fortuna no mercado de trocas. Bem nessa hora de distração, duas lanças de metal velozes cruzam a escuridão da caverna, apontadas direto para as costas do rapaz. Sem demonstrar qualquer medo, o protagonista dá um sorriso convencido e comenta que já estava esperando por aquele ataque surpresa há muito tempo. Ele apenas executa um movimento rápido de esquiva lateral, deixando os projéteis cravarem inutilmente na parede de pedra ao lado. O chefe atirador de elite da Terra assiste a cena do topo de uma plataforma rochosa, ficando intrigado ao notar o rapaz saindo ileso. Ele arregala os olhos e racha a voz de espanto ao perceber que o jovem humano conseguiu desviar de seu disparo certeiro. O Eidal aponta para o alto em tom de deboche, perguntando se o monstro realmente achava que ele estaria sem forças para lutar de volta após perder seus magos. Ele se posiciona imponente, cercado por suas melhores tropas, avisando que lamenta ter que estragar a comemoração da fera de chifres. O chefe Yassen range os dentes furioso, sem entender como um simples invocador iniciante consegue comandar tantas criaturas poderosas ao mesmo tempo. O rapaz ativa sua energia escura e rebate a pergunta com um olhar ameaçador, exigindo saber o motivo de um monstro daquele nível possuir inteligência desenvolvida. Sem dar tempo de resposta, o protagonista estende o braço e ordena que todo o seu exército acabe com a criatura insolente imediatamente. O atirador prepara seu arco gigante com fúria, gritando para o inimigo não comemorar a vitória cedo demais. Uma horda de magos flutuantes surge disparando dezenas de esferas flamejantes do alto na direção do monstro que tenta se defender como pode. A enxurrada de magias de fogo atinge o chefe de elite em cheio, explodindo todo o lugar em um espetáculo devastador de destruição. O chefe Minotauro salta rapidamente para trás para escapar do contra-ataque das chamas e recuperar o fôlego. Ele saca seu arco novamente e dispara um feitiço de flecha de terra extremamente destrutivo na direção do garoto. O projétil atinge o chão com violência, abrindo fendas imensas na rocha e fazendo pedras voarem para todos os lados. O Eidal percebe o perigo e nota que aquele golpe poderoso cobre uma imensa área de impacto. Vários espinhos gigantes de energia dourada começam a brotar das fendas do chão destruído. A magia atinge seus magos esqueleto em cheio, destruindo a barreira de defesa do protagonista com facilidade. Recuando rápido, o jovem ordena que Peppa e Ainz unam suas forças para atacar o Minotauro atirador sem trégua. O javali general esquelético avança em alta velocidade na direção do chefe, soltando um urro ameaçador. O inimigo fica paralisado de susto ao notar a velocidade absurda com que a fera esquelética se aproxima, e assim mal consegue segurar a ponta da presa gigante com suas próprias mãos para evitar ser esmagado. Ele faz uma força descomunal contra o animal, mas admite desesperado que não vai conseguir aguentar a pressão por muito tempo. Peppa libera seu golpe de colisão de classificação superior e arremessa o chefe com violência contra a parede da fenda. O Minotauro de elite grita de dor ao colidir com força contra as rochas sólidas da caverna, aproveitando que o alvo está imobilizado. O mago Ainz surge do alto carregando uma bola de fogo colossal em suas mãos. Ele joga o feitiço diretamente contra o rosto da fera, sem dar nenhuma chance de reação. O chefe Minotauro é consumido por uma
forte energia elétrica e chamas destrutivas que fritam seu corpo. Uma imensa explosão acontece na parede rochosa, soterrando o adversário sob uma chuva de cascalho. Wei Dao caminha com calma até a cratera e lamenta ironicamente o estado deplorável em que o inimigo terminou. Ao examinar o corpo sob a fumaça, ele percebe surpreso que o monstro de elite ainda possui um sopro de vida tenaz. O rapaz pondera que, apesar de querer enterrá-lo, a inteligência daquela fera é muito estranha e que seria melhor entregá-lo para os guardas investigarem fora do calabouço. A escolta militar estranha a demora dos participantes e começa a temer que algo sério tenha acontecido lá dentro. De repente, o portal mágico de retorno brilha intensamente com uma forte energia azulada. Um imenso flash de teletransporte ilumina toda a praça principal, chamando a atenção de todos. Wei Dao surge das luzes de forma imponente, carregando o chefe Minotauro derrotado no ombro, cercado por sua horda de esqueletos e pelos alunos feridos que salvou. Um dos guardas aponta surpreso, avisando aos companheiros que alguém finalmente conseguiu retornar da missão. A poeira baixa, revelando a identidade do rapaz que acabou de salvar as turmas do teste. Os soldados correm na direção dele, horrorizados ao verem tantos alunos desmaiados estirados no chão do pátio. O protagonista explica que um chefe inteligente montou uma armadilha no covil dos gnomos e derrotou os estudantes um por um. O oficial fica chocado com a gravidade da situação e avisa que vai alertar os superiores para enviarem soldados avançados para deter a criatura. Mas Wei Dao joga o corpo do Minotauro e acende de qualquer jeito no chão e diz que não será necessário todo esse trabalho. Ele aponta com o pé para o inimigo desmaiado e avisa que o perigo já foi devidamente neutralizado. O guarda fica de queixo caído ao ver o chefe de nível 16 totalmente nocauteado e pergunta espantado se foi o garoto quem o capturou, sem dar importância ao espanto alheio. E Wei Dao pergunta onde fica o guichê mais próximo para trocar os prêmios do calabouço. O oficial aponta a direção do escritório de recompensas e manda o jovem seguir em frente. O rapaz agradece e caminha calmamente para o local, deixando os guardas cuidando dos alunos resgatados. Ele entra na sala de trocas de forma educada e cumprimenta a funcionária que cuida do atendimento. O rapaz esvazia sua bolsinha mágica em cima da mesa, despejando uma quantidade absurda de chifres dourados para avaliação. A mulher fica de olhos arregalados de surpresa ao ver aquela quantidade impressionante de espólios raros acumulados. Ela avalia a qualidade impecável dos chifres e calcula que o lote completo vale cerca de 320 mil dinheiros. Wei Dao abre um sorriso enorme de orelha a orelha e estende seu celular ansioso para receber a transferência bancária. A transação acontece na mesma hora, confirmando o depósito da fortuna diretamente em sua conta pessoal. O jovem sai do escritório saltitando de alegria com o bolso cheio, planejando gastar sua grana caçando tesouros no mercado. O sol começa a se pôr quando o rapaz atravessa novamente o grande portal do mercado de trocas da cidade. Ele caminha pelas ruas, esperando não dar o azar de cruzar com o comerciante pilantra da última vez. Mas em um piscar de olhos, o vendedor surge sorridente bem na frente de seu rosto, perguntando se ele estava à sua procura. O rapaz recusa assustado com a aparição repentina e reclama, perguntando o motivo de aquele sujeito chato sempre aparecer. O rapaz tenta se afastar, fazendo sinal para o vendedor ir embora, afirmando que não tem nada de bom para vender hoje. Mas o comerciante dá uma cotovelada amigável nele, insistindo para que ele dê uma olhada em algumas novidades excelentes que acabou de receber. O protagonista ignora o papo furado e avisa com firmeza que não vai olhar e nem comprar absolutamente nada da mão dele. O homem então apela para o ponto fraco do rapaz, exibindo uma poção de evolução e um novo livro de magias raras. Lamentando de forma dramática não encontrar o cliente certo para os itens, Wei Dao fica intrigado ao perceber que o comerciante está oferecendo um livro de habilidades raras e uma poção de evolução misteriosa. Os seus olhos chegam a brilhar quando ele nota que os itens podem invocar guardas e esqueletos de nível elite e evoluir suas criaturas. Ele muda de ideia na hora e avança todo interessado para perguntar o preço daqueles 2 tesouros. O comerciante dá um sorrisinho sarcástico e provoca o rapaz, lembrando que ele tinha acabado de dizer que não ia comprar nada. O protagonista cai na risada e diz que sempre há espaço para negociação, sugerindo uma troca ao mostrar alguns equipamentos valiosos de seu estoque. Nisso, Wei Dao despeja uma verdadeira coleção de armas reluzentes, escudos e joias direto no chão do pátio. O vendedor examina as mercadorias com muita atenção e oferece 150 mil moedas por todo o lote. O rapaz fica furioso com a proposta absurda e reclama que só o seu machado de elite já vale mais de 100 mil, avisando que não vai cair no mesmo truque de antes. O comerciante começa a suar de nervoso e percebe que o jovem aprendeu rápido demais a não ser passado para trás. Ele então propõe uma troca direta,
avaliando o livro e a poção em 200 mil moedas para trocar por todas as armas que o rapaz tem em mãos. Wei Dao aceita o acordo na hora e entrega os seus espólios enquanto guarda os novos itens mágicos em sua sacola. O malandro apoia o braço no ombro do garoto e dá um conselho amigável, dizendo para ele não revelar todas as suas cartas para os outros com tanta facilidade. Enquanto se afasta, o protagonista pensa consigo mesmo que aquele homem realmente é um gênio dos negócios muito pilantra. O comerciante acena animado e manda o jovem voltar assim que conseguir arrumar mais mercadorias raras para negociar, caminhando sob o pôr do sol escoltado por seus mortos-vivos. Wei Dao analisa a nova poção e decide procurar um lugar isolado para testar seus efeitos. Só que, das sombras de um beco, um homem misterioso de boné azul observa os passos do rapaz e comemora que ele finalmente está sozinho. O estranho dá um sorriso sombrio de canto de boca, pensando que o jovem só tem a si mesmo para culpar por ter irritado pessoas poderosas. Nesse momento, o perseguidor saca uma adaga afiada que começa a brilhar com uma energia azulada muito intensa. Ele avança em alta velocidade como um borrão direto na direção das costas do protagonista. Wei Dao percebe a aproximação repentina e se vira assustado para tentar descobrir quem está atacando. O assassino salta no ar e grita de forma agressiva que a família Qian pagou muito bem pela cabeça do rapaz. Com um golpe rápido e preciso, a lâmina do inimigo corta e destrói um dos esqueletos de defesa do protagonista. De olhos vermelhos e com uma expressão maníaca, o mercenário grita para o jovem ir direto para o inferno. Ele desfere um golpe certeiro que atinge em cheio o peito de Wei Dao, espalhando sangue pelo ar. O assassino limpa sua arma calmamente e começa a caminhar de volta, resmungando que foi uma perda de tempo ter que se mover para uma missão tão simples. De repente, uma mão misteriosa toca firme no ombro do criminoso e uma voz bem calma o cumprimenta pelas costas. O assassino se vira tremendo de susto ao notar que o protagonista está vivo e sem nenhum arranhão, graças à sua incrível magia de transferência de dano. Wei Dao dá um sorriso ameaçador e saca sua própria adaga vermelha mágica, avisando que não tem comentários a fazer antes de lutar, sem dar tempo de defesa. O rapaz enterra a lâmina brilhante direto no peito do mercenário. Em um golpe avassalador, o assassino cai de joelhos no chão da rua, cuspindo sangue e gaguejando que aquilo tudo é impossível. Ele desaba sem forças na calçada e morre sem conseguir entender como acabou sendo superado de forma tão humilhante. O sistema do garoto brilha com força para anunciar que ele derrotou um assassino de nível 39 e faturou 30 mil pontos de experiência ao guardar sua adaga épica. O jovem lamenta o fato de a primeira vez que usou a arma ter sido contra um ser humano e não contra um monstro. A cena muda para a noite escura e fria sob a luz de uma lua cheia no meio da floresta. Wei Dao usa sua pá para enterrar o corpo do inimigo, fazendo várias esferas roxas brilharem sobre a nova cova. O rapaz fica de queixo caído ao notar que enterrar uma pessoa real de nível alto gera espólios totalmente diferentes, como uma grama exótica e uma nota de dinheiro esquisita. Ele analisa a nota de 10 dólares com o desenho de uma caveira, perguntando-se como raios deve usar aquela moeda do submundo. De repente, uma horda de fantasmas verdes surge ao redor dele quando o sistema avisa que a loja do submundo foi finalmente ativada. Uma imensa vitrine mística e brilhante se abre no meio do nada, exibindo uma quantidade inacreditável de itens sombrios e secretos. O protagonista fica paralisado diante daquela fantástica loja sobrenatural, sem saber para onde olhar primeiro. Ele repara em feitiços divinos, como o flagelo dos mortos-vivos, que custam valores astronômicos de centenas de bilhões de moedas. Outras prateleiras revelam equipamentos de deuses, como o cetro do monarca e a armadura de ossos do abismo, com preços absurdos de dar dor de cabeça. Olhando para a sua única nota humilde na mão, Wei Dao grita desesperado com o sistema por ter apenas 10 dólares de saldo para gastar naquele lugar. Sem opção, ele decide que o jeito é guardar o dinheiro e fecha a loja mágica enquanto o brilho verde se dissipa no ar, focado no que pode fazer no momento. Ele resolve que a sua prioridade agora é usar o novo livro para invocar e fortalecer um guarda-esqueleto. Ele ativa o seu poder sombrio e conjura um círculo mágico roxo de invocação no chão da floresta. Um novo soldado esquelético, segurando um escudo enorme, surge das runas brilhantes, com atributos de defesa bem sólidos. Wei Dao analisa as estatísticas da criatura e sorri satisfeito por conseguir um protetor físico tão resistente para o seu grupo para finalizar os testes. O jovem saca a poção mágica e decide evoluir o seu novo guerreiro, de osso,
pescoço. Imediatamente, o esqueleto brilha intensamente e se transforma em um imponente general fera, vestindo a armadura roxa e empunhando um escudo dourado gigante. Wei Dao fica extremamente empolgado ao ver que seu novo guarda-esqueleto ganhou quase 4.000 pontos de constituição, tornando-se um escudo de carne perfeito. Ele batiza o novo defensor de Little Qiang e observa a criatura imponente rugir em meio às chamas roxas. Em seguida, o rapaz se vira para o seu mago esqueleto de confiança e decide usar mais uma poção de evolução nele. Sem perder tempo, ele derrama o líquido mágico roxo diretamente sobre o manto vermelho de seu aliado espiritual. O mago solta um rugido poderoso ao evoluir para o nível de General Fera, ganhando mais de 3.000 pontos de espírito e a habilidade devastadora de lançar uma bola de fogo colossal. Wei Dao fica de queixo caído com os novos atributos e comenta todo contente que seu mago com certeza será o guerreiro mais valioso nos próximos combates. Ele se espreguiça satisfeito após concluir todos os testes, decidindo que finalmente chegou a hora de voltar para casa e descansar. O idoso de cabelos brancos observa tudo escondido atrás de uma árvore, muito impressionado ao ver que o garoto conseguiu derrotar um assassino da família Qian sozinho. A história então se desloca para a imponente mansão da família Shu, localizada na cidade de Qingyang. Lá dentro, o pai de Shu, Xiaoqing, fica em choque ao ouvir o relato do idoso sobre a vitória do jovem contra o perigoso mercenário. O velho explica que, logo após o combate, Wei Dao enterrou o corpo do invasor de forma misteriosa e interagiu com suas invocações. O homem acha aquela atitude de enterrar o adversário extremamente bizarra e o seu subordinado confessa que também não conseguiu entender o motivo. O idoso afirma que o garoto é forte demais para precisar de proteção e que a jovem senhorita estava apenas se preocupando à toa. O pai reflete sobre a rivalidade de 3 anos entre a filha e o rapaz, sabendo que ela quer recuperar sua honra e não aceitaria que ninguém o machucasse antes de sua revanche. Ele ordena que o velho continue vigiando o garoto, prevendo que as notas dele garantirão sua entrada em uma grande universidade, onde a família Qian não ousará agir. No dia seguinte, uma forte luz azul brilha na floresta quando Wei Dao se teletransporta de volta ao covil dos monstros. O rapaz lembra que foi atraído para longe por aquela fera inteligente na última vez e que ainda precisa explorar o restante do território completamente focado. Ele corre em alta velocidade com o objetivo de vasculhar cada canto daquela floresta perigosa. Ele logo encontra uma clareira onde dezenas de minotauros uivam e realizam uma espécie de ritual ao redor de um altar. Wei Dao espia por trás de uma grande árvore e percebe que está diante de uma cerimônia muito importante. O seu feitiço de análise revela que o líder no centro é um sacerdote minotauro de nível 20, capaz de controlar toda a sua tribo. O jovem finalmente entende que foi enganado anteriormente, apenas para que os monstros pudessem concluir aquele sacrifício sagrado sem interrupções. De repente, os olhos do sacerdote brilham intensamente ao farejar a presença de um invasor na área. O monstro aponta seu cajado com fúria e ordena que seus guerreiros capturem o intruso imediatamente. Vários minotauros musculosos correm enfurecidos, empunhando seus machados de batalha na direção do garoto. Wei Dao apenas sorri de canto de boca e comanda seu novo guarda, Little Qiang, para avançar e segurar o ataque. O esqueleto gigante ergue uma barreira impenetrável de escudos roxos brilhantes bem na frente dos inimigos. Um minotauro golpeia a defesa com toda a sua força, mas seu machado apenas colide contra o metal sólido sem causar nenhum dano. Atrás do escudo protetor, o rapaz estende o braço cercado por seus magos e ordena que Little An inicie o massacre. Uma chuva devastadora de chamas explode contra a horda de monstros, arremessando os minotauros pelos ares. Em um grande espetáculo de destruição, o sacerdote fica completamente perplexo e furioso ao ver que todo o seu bando foi derrotado com tanta facilidade. Ele começa a emanar uma densa aura de energia vermelha destrutiva por todo o seu corpo. O monstro ergue as mãos ao céu e começa a entoar uma prece sombria para pedir o poder supremo da Mãe Terra, mas a pata esquelética gigante de Peppa pisa forte bem ao seu lado, interrompendo o ritual com um comentário sarcástico sobre o orador. Wei Dao aponta para o líder e ordena que o seu javali de elite acabe com ele sem dar nenhuma chance de defesa. Peppa corre como um trem sem freio e atinge o sacerdote em cheio no peito, fazendo o monstro cuspir sangue. A força do impacto arremessa o chefe minotauro brutalmente contra o chão de terra da clareira. O porco esquelético salta muito alto para esmagá-lo, enquanto a vítima grita desesperada para o animal não se aproximar. Peppa desce com todo o seu peso e esmaga o sacerdote minotauro contra o solo com um estrondo violento. O sistema notifica o sucesso do rapaz
com a vitória e concede 20.000 pontos de experiência pela caçada. Uma imensa coluna de luz dourada envolve e Weidao para indicar que ele acabou de subir para o nível 14. Ao se aproximar do corpo, ele percebe com alegria que um livro misterioso caiu do inimigo mesmo sem ele ter precisado enterrá-lo ainda. Ele analisa o item brilhante e descobre que se trata do livro da técnica avançada de meditação, excelente para melhorar a constituição física. O jovem comemora e olha para o céu todo feliz por ter encontrado um verdadeiro tesouro de graça nas mãos do chefe. Ele estende os braços sob o feixe de energia mágica e ordena ao sistema para aprender a nova habilidade imediatamente. Um brilho dourado e intenso emana de sua testa quando o painel confirma que ele dominou a técnica avançada de meditação. Weidao decide testar a eficácia do poder na hora, sentando-se de pernas cruzadas no meio da floresta em posição de meditação. Para tirar sua surpresa, uma enxurrada insana de experiência começa a subir e o eleva direto para o nível 16, garantindo 100 pontos extras em todos os seus atributos. Maravilhado ao ver que meditar é mais eficiente do que caçar monstros, o rapaz conclui alegremente que pode simplesmente ficar treinando em casa até o dia do exame. Ele então se vira em direção ao portal azul brilhante de teletransporte e decide que é hora de voltar para a cidade. Vários dias se passam e o sol brilha forte sobre a cidade, enquanto o grande momento se aproxima. Dentro de seu quarto, Weidao continua meditando, focado e envolto por uma poderosa energia dourada. Ele abre os olhos com um brilho intenso, mentalizando que o grande dia do exame unificado finalmente chegou. O rapaz se levanta cheio de energia e cerra os punhos confiante, animado, para mostrar o resultado de todo o seu esforço. Nisso, a cena se desloca para a imponente arena da primeira academia de Qingyang, onde o exame será realizado. Uma multidão de estudantes se reúne nas arquibancadas, conversando ansiosamente sobre as feras terríveis que enfrentarão neste ano. O locutor do evento sobe ao palco principal para dar as boas-vindas a todos e dá início às explicações sobre os monstros da rodada. Ele anuncia que os desafios contarão com goblins, minotauros e slimes variando do nível 10 ao nível 20, divididos entre criaturas comuns e chefes temíveis. Weidao escuta atentamente o aviso de que cada um deve escolher a quantidade de oponentes com base no próprio poder para definir sua nota. Sem perder tempo, o apresentador chama o primeiro participante do teste. É um rapaz chamado Liu Ming. O estudante ruivo e musculoso corre em direção ao centro da arena sob os olhares atentos da plateia confiante. Liu Ming declara que deseja enfrentar 10 minotauros comuns de nível 15 e mais um grande chefe minotauro. Um círculo mágico azul gigante se ativa na arena para materializar as feras invocadas para a luta. O lutador concentra sua energia e ativa a invocação de sua poderosa armadura de batalha de olhos carmesim. Ele é envolto por uma forte aura de fogo, enquanto a armadura vermelha se molda ao seu corpo. Logo em seguida, o jovem saca uma espada longa avermelhada e brilhante que chama a atenção do público. Os outros alunos começam a cochichar impressionados ao perceberem que ele está usando a raríssima espada Slime, que concede um bônus imenso de ataque. Do outro lado, Weidao fica com uma veia saltando na testa de tanta raiva ao notar que aquela arma foi vendida por uma fortuna, sendo que o comerciante pilantra pagou uma merreca para ele. Na arena, Liu Ming ativa sua habilidade especial de corte elétrico e avança contra as feras em alta velocidade. Ele executa uma sequência impressionante de golpes em zigue-zague, fatiando os minotauros um por um. O rapaz aterrissa com estilo, enquanto faíscas estalam ao redor de suas botas após o avanço. Com um grito de comando, ele libera uma onda de choque que destrói o restante dos monstros que ainda tentavam atacá-lo. O apresentador anuncia empolgado que Liu Ming conquistou 161 pontos, revelando que a próxima participante é Xu Xiaoqing. A garota se posiciona de forma imponente e saca sua espada dourada brilhante, que emana uma forte energia sagrada, sem demonstrar nenhuma hesitação, e ela desafia dezenas de chefes goblins de nível 20 de uma só vez. A plateia fica em choque absoluto com a coragem da garota, comentando sobre o poder absurdo que a classe de anjo dela possui. Weidao assiste a tudo com um sorriso divertido de canto de boca, e percebendo que ela está fazendo aquilo tudo apenas para provocá-lo. O portal brilha intensamente e faz o grupo de enormes goblins verdes surgir no campo de batalha. As criaturas soltam urros assustadores e brandem suas adagas afiadas, prontas para o combate. Xu Xiaoqing abre suas asas douradas divinas e decola em direção ao céu em meio a uma forte explosão de luz, flutuando bem acima dos monstros.
olhos. She solta um grito de batalha e começa a concentrar toda a sua magia na lâmina. Ela executa o seu poderoso golpe de luz sagrada e desce desferindo um corte de energia colossal. A imensa onda de choque dourada rasga o solo da arena em direção aos oponentes assustados. Os chefes goblins são atingidos em cheio pela rajada e acabam sendo pulverizados de forma humilhante em um instante. Os estudantes assistem a cena de olhos arregalados, sem conseguir acreditar que ela eliminou todos aqueles chefes fortes com apenas um golpe. O locutor racha a voz de empolgação ao anunciar que Xu Xiaoqing garantiu a pontuação máxima de 300 pontos com o feito. A torcida vai à loucura na arquibancada, gritando o nome da jovem prodígio e comemorando a sua vitória espetacular. Ela caminha vitoriosa até o protagonista e avisa, provocando que chegou a hora de ele perder. Mas o rapaz apenas suspira pela empolgação exagerada dela. Na cabine dos diretores, os avaliadores conversam maravilhados sobre a qualidade dos alunos deste ano, mencionando o mistério por trás da classe oculta da escola. O diretor de Weidao abre um sorriso orgulhoso e garante que tem total confiança no potencial de seu aluno misterioso. O rival levanta uma sobrancelha intrigado e pergunta quantos chefes o garoto teria coragem de desafiar hoje. O diretor do rapaz coça o queixo pensativo e responde que 10 chefes não seriam problema algum se ele continuou subindo de nível de forma constante. O rival começa a rir de deboche, afirmando que 5 chefes já é o limite histórico do exame e acusa o colega de estar exagerando demais. Com um olhar confiante, o diretor de Weidao apenas responde que eles deveriam assistir para tirar as próprias conclusões. Nisso, o locutor pega o microfone e chama Weidao para ser o próximo a assumir o centro das atenções. Antes de subir, o protagonista aborda Xu Xiaoqing e pergunta se ela poderia fazer um pequeno favor para ele. Ele abre um sorriso ladino e explica que é algo simples para a família dela, prometendo dar tudo de si no teste se ela concordar em ajudar. Os estudantes ao redor começam a fofocar horrorizados com a audácia do rapaz, achando-o extremamente sem vergonha por pedir favores naquela hora, cruzando os braços. A garota responde com um sorriso desafiador que só vai aceitar se ele conseguir superar a pontuação dela na arena. Weidao aceita o desafio e corre determinado em direção ao centro do campo de batalha para iniciar o seu teste. Weidao caminha com passos firmes e calmos até se posicionar no centro do grande palco de combate. Com o dedo indicador levantado, ele anuncia em alto e bom som que deseja desafiar 100 chefes slimes de nível 20. O apresentador do exame quase cai para trás e racha a voz de espanto ao ouvir aquela quantidade absurda de oponentes. A plateia inteira entra em pânico, cochichando que o rapaz enlouqueceu completamente e que ele desmaiaria de exaustão, mesmo se os monstros ficassem parados. O locutor tenta fazê-lo mudar de ideia para garantir a sua segurança. Mas o protagonista responde bem calmo que já tomou sua decisão. Ele ainda completa dizendo que a sua intenção original era enfrentar 200 chefes, mas percebeu que o espaço da arena seria pequeno demais para todos eles. Os diretores na cabine ficam intrigados com tamanha audácia e o parceiro sugere liberar o desafio de 100 monstros apenas para não destruir a confiança do rapaz. O apresentador suspira preocupado, mas aceita o pedido e manda o jovem tomar muito cuidado com o perigo. Imediatamente, um círculo mágico azul gigantesco começa a brilhar intensamente por todo o campo de batalha. Centenas de slimes azuis e gosmentos de olhos vermelhos surgem do portal e começam a saltar prontos para o ataque. Weidao sorri confiante em meio às chamas roxas e convoca todo o seu exército de mortos-vivos para a arena, surgindo das trevas. Dezenas de magos e esqueletos de manto escuro se posicionam em linha para defender o seu mestre. Em seguida, o seu gigantesco general, Peppa, surge imponente do portal sombrio, soltando um urro aterrorizante. Os estudantes assistem a tudo de boca aberta, completamente chocados ao perceberem que o rapaz possui servos do nível de generais feras e líderes. Para contra-atacar, a horda de slimes começa a disparar uma verdadeira chuva de ácido verde e corrosivo na direção do grupo. O garoto ordena que a sua linha de frente use os escudos para barrar o veneno corrosivo com facilidade logo atrás e comanda seus magos para descarregarem todo o seu poder de fogo sobre os invasores gosmentos. Uma enxurrada de esferas flamejantes atinge as criaturas de cheio, gerando uma imensa sequência de explosões destrutivas. Sem dar tempo para o inimigo respirar, Weidao aponta para o campo e manda seus principais generais
laterais irem com tudo para cima deles. Ele ordena a eliminação total de cada um dos oponentes que ainda restaram na arena. O seu javali de elite atropela e explode um grupo de slimes com um impacto físico avassalador. Seu mago de elite também não fica para trás, conjurando labaredas ardentes diretamente contra o rosto dos inimigos gelatinosos. As detonações constantes varrem o campo de batalha, reduzindo os monstros mais fortes à poeira. Seu grande defensor esquelético desce o seu pesado escudo com violência sobre um slime gigante, esmagando-o contra o solo. Os espectadores assistem àquela cena inacreditável, suando frio, espantados com o massacre brutal que o rapaz está promovendo contra chefes de nível 20. Xu Xiaoqing morde os lábios assustada ao perceber o verdadeiro e assustador nível de poder de seu rival de provas. Abrindo os braços dramaticamente no centro do fogo, o rapaz comemora de forma maníaca o espetáculo destrutivo de suas explosões mágicas. Uma última e gigantesca detonação de chamas consome toda a área da arena, deixando a plateia em silêncio absoluto. O painel do sistema brilha no ar para declarar a conclusão do teste com a vitória esmagadora de Wei Dao contra todos os 100 chefes. Na cabine VIP, os diretores ficam completamente pálidos e sem reação, aumentando que acabaram de presenciar um momento histórico. O locutor grita loucamente ao anunciar que o rapaz conquistou uma pontuação perfeita de 900 pontos na provação. A torcida vai ao delírio completo nas arquibancadas, vibrando com aquele feito genial e inédito do jovem invocador no meio do povo. O arrogante Qian Zihao range os dentes de pura inveja e ódio ao ver o rival ser ovacionado por todos. Ele racha a voz de ódio ao dizer que aquilo é absolutamente impossível e questiona como aquele perdedor conseguiu ficar tão poderoso. Xu Xiaoqing se aproxima para parabenizar o rapaz pela nota perfeita e pergunta qual era o tal favor importante que ele havia mencionado antes. Wei Dao assume uma postura séria e confessa estar preocupado de que a poderosa família Qian tente atacar seus pais. Assim que ele deixar a cidade, a jovem fica surpresa com a revelação e pergunta o que exatamente ele espera que ela faça para ajudar nesse dilema. Juntando as mãos com uma expressão comovente, o protagonista implora para que ela envie guardas da família Xu para proteger seus parentes. Prometendo retribuir o favor no futuro, a garota dá um risinho fofo e responde de forma amigável que aquilo é muito simples e garante que cuidará de tudo sem problemas. O rapaz fica tão aliviado que a puxa para um abraço apertado de agradecimento, deixando a jovem prodígio completamente vermelha e sem reação. O espadachim loiro surge correndo ao longe de braços abertos, gritando enfurecido com o protagonista por ter ousado encostar a mão na garota dos seus sonhos. A cena então avança para o cair da noite fria sobre o pacato prédio de apartamentos do jovem. Wei Dao está sentado confortavelmente em frente ao seu computador pessoal, com um grande sorriso no rosto. Ele acessa a página oficial de consulta do Exame Unificado do Estado, ansioso para conferir o resultado de suas notas. De repente, o barulho persistente de batidas na porta da frente chama a atenção do rapaz, fazendo-o olhar intrigado para trás. Ele se levanta de sua cadeira e caminha em direção ao corredor, avisando que já está indo atender. O rapaz segura a maçaneta de metal da porta com firmeza, exigindo saber quem está do outro lado do corredor. Ao abrir a passagem, ele leva um imenso susto ao ver seus pais e sua irmã caçula parados bem na sua frente. A garotinha de cabelos azuis coloca as mãos na cintura com uma cara de brava, cobrando do irmão o motivo de ele ter demorado tanto tempo para abrir a porta. Wei Dao abre um sorriso enorme de orelha a orelha e comemora contente que eles tenham conseguido chegar tão rápido ao apartamento. Wei Dao convida seus pais e sua irmã para entrarem logo de uma vez, enquanto o pai explica que eles pegaram a estrada. Assim que receberam a ligação dele, a garotinha corre e atravessa em direção à cadeira do computador, rindo e dizendo que vai descobrir quais travessuras o irmão andou aprontando no quarto. Ela olha fixamente para a tela do monitor e fica paralisada de surpresa com a informação que acaba de encontrar. A tela do sistema exibe a nota final impressionante de 975 pontos e confirma o rapaz em primeiríssimo lugar no ranking geral do estado. A caçula se vira gritando de tanta alegria, chocada ao ver que o seu irmão conquistou o posto de melhor aluno do exame unificado. Wei Dao abre um sorriso convencido e faz carinho na cabeça dela, comentando todo exibido que aquele resultado foi apenas o seu desempenho normal de sempre. A menina faz um bico de brava com o deboche e resmunga que, quando chegar a sua vez de fazer o exame,
com certeza vai conseguir uma nota ainda maior que a dele. Os pais entram no quarto radiantes de felicidade, elogiando o excelente desempenho do filho e perguntando para qual universidade ele pretende ir. O jovem revela orgulhoso que o seu grande objetivo é ingressar na famosa Universidade de Profissionais de Modu. Ele explica que deve viajar em poucos dias para se apresentar no local e tranquiliza a família, garantindo que a influente família Shu enviará guardas para protegê-los. O pai coloca a mão no ombro do filho de forma carinhosa, desejando que ele se cuide muito bem nessa nova jornada que está prestes a começar. Emocionado com o apoio recebido, Wei Dao puxa seus pais para um terno e apertado abraço de despedida. Pouco tempo depois, o cenário se transforma na imponente e ensolarada entrada da prestigiada Universidade de Profissionais de Modu, carregando suas malas. O protagonista atravessa os portões do campus e se dirige ao balcão para realizar o seu cadastro oficial. O jovem estende o seu documento de admissão com orgulho diante dos veteranos que organizavam a fila de recepção. No entanto, os assistentes veteranos mal olham para a cara dele e mandam um novato de forma bastante ríspida esperar no canto com os outros. De repente, uma bela jovem de longos cabelos pretos chamada Nanji se aproxima carregando sua mala e se apresenta de forma bastante educada. Os rapazes do balcão mudam de atitude na mesma hora e ficam babando de admiração pela nova estudante. Eles correm desesperados para disputar quem vai carregar as bagagens dela, enquanto o Wei Dao fica abandonado em segundo plano, segurando seu papel de admissão, muito indignado com aquela tremenda injustiça. E o protagonista reclama em voz alta sobre a diferença óbvia no tratamento que acabou de receber. O veterano de cabelo rosa ignora completamente as reclamações do garoto e sai guiando a jovem para mostrar as instalações do campus. Nesse momento, um garoto gordinho e simpático surge correndo desesperado com um saco gigante nas costas, gritando para que os veteranos esperem por ele. O rapaz estende sua folha de admissão bem na cara do veterano de cabelo rosa e se apresenta alegremente como Pei Tian. O veterano analisa o documento de forma desdenhosa e comenta brincando que o nome do novato soa bastante azarado para os negócios. O veterano manda todos os novatos o acompanharem enquanto ele lidera o caminho em direção aos dormitórios. O Wei Dao caminha logo atrás, observando o gordinho de casaco vermelho, pensando que, apesar da aparência simples, o garoto possui uma energia muito forte ao seu redor. Curioso, o protagonista resolve ativar secretamente o seu feitiço de análise para investigar os detalhes daquele novo companheiro. O sistema revela que Pei Qian possui a raríssima classe oculta de sacerdote do sacrifício de sangue, no nível 11 de poder. O protagonista fica espantado ao descobrir que o gordinho também é dono de uma classe oculta e incrivelmente poderosa. Wei Dao se apresenta oficialmente como invocador de mortos-vivos, fazendo o novo amigo sorrir alegre ao notar que o rapaz também possui um poder especial. Pei Tian acha a habilidade de controlar esqueletos o máximo, enquanto o protagonista elogia de volta o potencial do colega. O guia explica que os alojamentos são divididos de 1 a 4 e que apenas os mais fortes conseguem vagas nos melhores distritos. O gordinho pergunta se o veterano também é forte, e o rapaz de cabelo rosa responde todo convencido que garantiu uma vaga no distrito 4 quando era novato. Eles chegam à mesa de atendimento central para apresentar os recém-chegados ao responsável da recepção, o ancião Qin. O guia pede para os 3 novatos entregarem suas respectivas cartas de recomendação para o idoso fazer a verificação dos dados. As 3 folhas de admissão são colocadas alinhadas sobre a mesa de madeira para a triagem oficial dos alojamentos. O ancião Qin lê o documento e Nanjie arregala os olhos espantado, perguntando se ela é a famosa prodígio vinda de Dijin. Ele bate uma chave de metal na mesa com firmeza e anuncia que a jovem garantiu uma vaga na vila número 4 do prestigiado distrito 1. O veterano de cabelo rosa quase engasga de susto e questiona o idoso se não houve algum engano na distribuição do alojamento. Levando uma bronca na mesma hora, suando frio, o guia tenta se consolar pensando que, pelo menos, os outros 2 novatos comuns não devem conseguir alojamentos tão impressionantes. No entanto, o idoso lê as outras cartas e destina tanto Pei Tian quanto Wei Dao para os quartos nobres do distrito 2 da universidade. O veterano de cabelo rosa racha a voz de desespero e fica de queixo caído ao notar que todos os 3 calouros são gênios absurdamente poderosos. Enquanto a conversa avança, Reiken desvia o olhar curioso para o pátio central e avista algo que chama a sua atenção. O gordinho cutuca o protagonista todo vermelho e avisa que há uma linda garota por perto, fazendo Wei Dao notar surpreso que Xu Xiaoqin também foi aprovada na mesma instituição. A bela jovem de uniforme reconhece a presença do rapaz de longe e caminha decidida em sua direção. O gordinho corre na frente todo empolgado para se apresentar à musa da escola com um sorriso simpático. Ignorando o gordinho completamente, a garota passa direto por ele e pergunta
pergunta com toda a naturalidade para qual quarto Wei Dao foi designado. Pei Chen desaba em prantos no mesmo instante, sentindo-se humilhado por ter sido rejeitado antes mesmo de conseguir falar seu próprio nome. A jovem revela com um sorriso alegre que os dois ficaram alojados bem próximos no mesmo distrito, para o desespero do colega gordinho que imagina um romance à primeira vista entre eles. De repente, os passos firmes de uma elegante mulher de salto alto chamam a atenção de Wei Dao. Pelo nome, Wei Dao se vira curioso e pergunta educadamente para a elegante recém-chegada quem ela seria. A estilosa mulher de cabelos cor-de-rosa se apresenta como Wang Xiaoman, a nova instrutora oficial do departamento de invocação da faculdade. Ela segura o queixo do rapaz de forma bastante ousada e comenta ter ouvido boatos sobre um jovem invocador genial que garantiu o primeiro lugar geral do estado. A instrutora dá um toque brincalhão na bochecha do garoto e garante que possui altíssimas expectativas para o futuro acadêmico dele. Sentindo-se um tanto encabulado e sem graça quanto daquela proximidade repentina, o protagonista pede baixinho para a professora ir com calma. Ela dá um tapa amigável nas costas dele para lhe dar as boas-vindas oficiais à universidade, lembrando-o de não faltar à grande festa de recepção marcada para o dia seguinte. Com um aceno bem alegre e descontraído, Wang Xiaoman se despede do rapaz e segue seu caminho pelo pátio. Wei Dao suspira aliviado ao notar o quanto aquela instrutora consegue ser enérgica, enquanto Xu Xiaoqin se aproxima de braços cruzados, insinuando que ele estava adorando toda aquela atenção. A garota se afasta irritada, reclamando que todos os homens são iguais e interesseiros, deixando o rapaz coçando a cabeça, sem entender absolutamente nada do que ela quis dizer. De repente, a cena muda drasticamente quando uma colossal explosão de energia roxa detona no meio de uma floresta escura. Um homem de óculos que patrulhava as redondezas de uma ponte de madeira assiste àquele clarão assustador com os olhos arregalados de pavor. Ele treme de nervoso ao perceber que a explosão acaba de revelar a existência de misteriosas ruínas antigas naquela região. Ciente da gravidade daquela descoberta perigosa, o homem corre desesperado para relatar o ocorrido imediatamente ao reitor da instituição.